Bem-vindos ao CDLcast 2025. Olha, abrimos essa rodada deste ano de muita conversa aqui com o Fábio Granja. Ele é consultor empresarial, idealizador da Priori B2 e também com o presidente da CDL Sorriso, Paulo Silvestre. Tudo bem? Vamos falar de um assunto interessante, porque falam que gestão, a gente tem que ter gestão em todos os sentidos da nossa vida. Agora imagine a gestão empresarial, que as pessoas falam que é muito difícil, que não é fácil. Ou seja, a primeira pergunta que eu faço para os dois é: dá para ser um grande empresário se não tiver uma boa gestão? Bom, olá Simone, um prazer estar aqui com você. Olá Paulo, prazer, assim, Sorriso, né? Uma cidade tão pujante, então uma satisfação, ainda mais numa CDL que é reconhecida nacionalmente pela sua organização e pelas suas entregas. Bom, eu não vejo um grande empreendimento, uma grande gestão, uma empresa com grande sucesso sem ter gestão. E gestão ela passa por estratégia, ela passa por um aprimoramento de cultura, ela passa por uma conexão entre pessoas, ela passa por uma conexão ligada através de um propósito. Então, assim, se você quer empreender, você precisa entender do seu público-alvo, do mercado que você quer atuar. Você precisa compreender sobre finanças, a parte administrativa. E se você não tiver todo o conhecimento, você precisa juntar forças, somar com outras pessoas que estejam conectadas com aquele seu sonho, com aquele seu propósito. Então a profissionalização ela é fundamental em todo o ambiente empresarial. Gestão, ela precisa ser feita, ela precisa ter estratégia e ela precisa ter um monitoramento e um acompanhamento de mercado. Então não dá simplesmente para ir lá e achar que hoje eu amanheci empresário. Paulo. Obrigado, Simone, obrigado, Fábio. Seja bem-vindo novamente a Sorriso. É sempre bom ter o Fábio aqui, porque o Fábio traz realmente muitos insights, muitos assuntos que a gente precisa para o nosso dia a dia e principalmente quando a gente está falando de negócios, Fábio, a gente enriquece cada vez mais que a gente se encontra e que a gente bate papo, principalmente sobre não só apenas questões aqui do comércio local, da economia, da política, da linha empresarial, do empreendedorismo, enfim, realmente, Fábio é fantástico. Então, seja bem-vindo aí a Sorriso. E eu não vejo nenhum negócio grande se realmente por trás, né, a gente não tenha pessoas grandes, pessoas que pensam grandes e que criem estratégias, né, nos seus negócios, que planejem, né, que desenvolvam metodologias, produtos, serviços inovadores, né? Não consigo ver uma empresa grande, não teria nem como referenciar aqui, sem que por trás pudesse a técnica estar lá empregada. Seja a técnica de gestão de pessoas, né, como o Fábio disse, tributário, fiscal, processos, organizações, né? Então, cada qual no seu ambiente de negócio vai criar suas estratégias, vai fazer o seu posicionamento, vai buscar as alternativas que ele entende como dor ou que ele serve a uma determinada dor de um consumidor ou de um público, né, de um segmento, e isso vai fazer com que ele prospere. Agora, ele precisa ter um mínimo de conhecimento de comportamentos, principalmente, né, e nessa nossa velocidade de transação de coisas que estão acontecendo, a gente precisa estar muito atento a isso, porque o perfil do consumidor muda e muda muito rápido. A busca do consumidor ele é muito em cima, muitas vezes, de preço, de qualidade, de experiência, né? E a gente vê o comércio se movimentando cada vez mais. Então, como que você faria, né, uma gestão sem aplicar isso? Como que você seria grande sem aplicar uma gestão, né? E quando a gente olha para a CDL, Fábio, a gente percebe que a CDL busca isso o tempo todo. A gente percebe que nós temos aí, somando Sorriso, Biratã,
Ipiranga, 1.800, 1.900, indo para 2.000 associados, né? E cada empresário se movimenta de uma forma, né? Agora, nós, enquanto CDL, né, enquanto dirigente do comércio, entidade organizada, a gente vai buscar fazer com que essas ações individuais, essas experiências, né, e essas iniciativas se convertam em ações coletivas. A gente vai buscar na coletividade entregar para o Pedro, para o Paulo, para o João, dentro da sua atividade, coisas que para ele sejam úteis, sejam válidas. E aí ele tem que processar isso. Então, por isso que a gente faz aí encontros, traz pessoas com conhecimento, com capacidade, né, para que a gente consiga levar isso e que o empresário tenha essa visão. Então, é preferível nós, organizados, né, em classe, pela CDL, organizando e levando esse conhecimento, a gente rompe barreiras mais fáceis. O custo diminui, a assertividade aumenta e a gente consegue avançar, né, num mercado tão competitivo, né? Tudo globalizou, né? Mercado global, mundial, meios de vendas, internet, web, sites, né? E aí a gente tem que fazer o nosso atendimento ainda local e presencial. E falávamos um tempo atrás de que o meio digital iria, né, acabar com o meio físico. Não, isso nunca vai acontecer. Um complementa o outro. Agora a gente tem que estar atento no nosso mercado, o que mais faz sentido para o nosso consumidor. O que melhor, né, dentro daquilo que o consumidor procura, atende, né? Então eu acho que não tem como não, viu? Não tem como ter uma grande empresa sem ter técnicas de gestão, de entendimento e de estudos. Realmente é. E assim, ó, o Paulo falando da CDL, e é importante a gente falar também na questão pessoal, né? Às vezes os empresários se reúnem, nem que seja para falar, olha, o mercado tá difícil, muitos impostos, ou seja, essa união também faz parte. Reclamar um pouquinho, Fábio? Chorar um pouco? Olha, Simone, o Paulo tocou no assunto aqui que eu particularmente sou apaixonado. Eu falo muito sobre associativismo, né? Inclusive, essa coletividade, esse associativismo, ele deveria fazer parte da formação do homem, da mulher aqui no nosso país. Eu vou trazer um dado aqui, o Paulo conhece muito bem, talvez até melhor do que eu, mas eu extraí algumas informações no fechamento de 2024 e tem um número lá muito assustador. 51,15% das empresas, elas não passam do terceiro ano. 89% não passa do quinto ano. E menos de 1% sobrevivem além dos 10 anos. Então, assim, é um número muito impactante. E isso tem muito a ver com a gestão, com a estratégia, com o planejamento, porque nós não somos educados assim para ter uma educação financeira, nós não somos educados para ter uma visão a longo prazo, nós queremos algo tudo de forma imediata, nós sonhamos em empreender e queremos apenas aplicar aquele sonho. Mas existem meios, existe um caminho, existe uma necessidade de ter um entendimento, um conhecimento. E eu acredito demais que o associativismo, CDL, ela traz isso, ela consegue levar isso para o empresário. É muito rico esse ambiente, as trocas. Existem sim, né, os momentos dos desabafos, mas o principal não é apenas o desabafo, é encontrar saídas, soluções para poder otimizar as gestões, otimizar as operações dos negócios. E a CDL tem um papel fundamental para isso. Não é à toa ali no início que eu falei que a CDL Sorriso ela é referência, porque ela tem ações que contribuem de fato. Não adianta a gente fazer aqui, sabe, um evento que vai gerar números. Não, nós queremos um evento que vai produzir resultados de fato. Então as CDLs, né, elas possuem um ambiente ali, uma organização formada por empresários, mas tem um núcleo técnico de profissionais que são verdadeiras autoridades técnicas que desempenham um papel fundamental para ir lá
ajudar a reduzir o custo das operações dos negócios, ajudar a buscar levar mais clientes para dentro das empresas, a organizar os processos dessas empresas, a gerar mais segurança nas suas transações. Então são diversas as soluções e tudo isso vem do associativismo. É claro, né, existem desafios? Existem fatores externos, mas a grande orientação que a gente sempre passa, olhe sempre para dentro do seu negócio. Independente de quem esteja no poder, independente se entrou uma nova política, é importante você acompanhar, mas você precisa, acima de tudo, acompanhar o que está acontecendo dentro do seu negócio, ouvindo o seu cliente, entendendo como que está a evolução do mercado. A gente fala de uma dor, né, que é evidente, que é o mercado de trabalho, dificuldade de encontrar pessoas, né? Como que eu faço para encontrar pessoas no mercado? Como que eu faço para atrair essas pessoas? É a informalidade, principalmente depois da pandemia. É o assistencialismo com as bolsas famílias, né? Mato Grosso tem quase 270 mil pessoas ali. Me desculpa dizer, eu não sou contra o assistencialismo. Eu sou contra a forma que ele é colocado. Porque da forma que ele está ali, ele está deixando muitas pessoas reféns. E ficam com medo, inclusive, reféns, ficam com medo de ir para o mercado de trabalho por perder aquela renda. E são pessoas que não estão se desenvolvendo como ser humano, como pessoas, como profissionais. E o mercado de trabalho sofre, o mercado, né, sofre com isso, a economia em si. Então, assim, como lidar com esse ambiente? Então, a CDL, ela gera esses ambientes, ela gera ações para mostrar até para o empresário. Empresário, talvez a gente não consiga mudar uma geração Z que está chegando, né? São outros costumes, são outros pensamentos, mas a gente pode encontrar meios de tentar entender e se adequar da melhor forma para que você continue produzindo resultados e continue a crescer. Então, assim, você precisa olhar mais para o seu negócio. Eu vejo exemplos aí pelo país de grandes empreendedores, grandes empresários que já passaram por diversas crises. Independente de quem estava lá no poder, ele continuou crescendo, porque ele tinha foco. E ele acompanhou o mercado, ele acompanhou as inovações, as tecnologias, sabe, as novas, vamos dizer, os novos comportamentos, as novas tendências. É isso. Então a gente precisa ouvir, ampliar a nossa visão e deixar os nossos times cada vez com mais autoridade, sabe, de realmente conseguir produzir. Isso tudo alinhado, claro, com um objetivo, com um propósito, com uma visão e sempre ir monitorando e aperfeiçoando. A gente fala muito de gestão de pessoas, que tá difícil contratar, né? A gente escuta muito isso. E aí, Paulo, eu quero saber uma coisa. Existe uma diferença entre o chefe e o líder? Sim, uma diferença enorme. Não é, eles falam, lá veio o chefe. As pessoas têm essa costume, ideia, né? é um costume de, chefe. Não, né? Eu quero entender um pouquinho isso, porque a gente estudando e vendo que tem uma diferença, deve ter uma diferença muito grande, né? Claro, dentro das nossas empresas, a gente atua como líder e não como chefe. Chefe é o carrasco, é o ferrão e chicote. Esse é o chefe. Existe mais espaço para o ferrão e para o chicote. Na década de 70, 60, quem sabe fazia sentido, né? Mas hoje não. Hoje a gente precisa de uma liderança, seja uma liderança que tenha um carisma, seja uma liderança que tenha uma empatia, né? Seja um líder contributivo para o crescimento daquela pessoa, que desenvolva as pessoas acima de tudo, né? O que faz as pessoas permanecerem, né, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, né? É o modelo de liderança que ali está explícito, né? Como o dono, né, o empresário conduz aquele processo, né? Como que é o processo de contratação, como é o processo de retenção, de engajamento, de crescimento, de desenvolvimento, de cargos e salários, né? É muita coisa, né, Fábio? Se a gente for olhar para as micro e pequenas empresas, e aí entra dentro daquele índice, né, de mortalidade, que é assustador, as pessoas não param para fazer tudo esse planejamento, essa organização. Elas têm um sonho, e esse sonho é alimentado por uma vontade,
e essa vontade fica refém de processo, de organização, né, de critérios, né, e aí não passa do terceiro ano. A gente tem as estatísticas provando isso, né? Então o líder, ele precisa, acima de tudo, conhecer do seu negócio, conhecer do seu produto, conhecer do seu público e principalmente conhecer das pessoas que fazem aquele negócio prosperar. Porque todo comércio, toda empresa, né, todo estabelecimento, quem faz ele prosperar ou faz ele decair é as pessoas, poxa. E não está a cargo do empresário fazer tudo isso. Ele precisa contar com outras pessoas. E esse exército de pessoas que a gente forma, que a gente desenvolve, que a gente acredita, que a gente busca a cooperação para que esse nosso negócio prospere, precisa ter, acima de tudo, um propósito. Não é só salário, não é só chegar todos os dias no horário, sair no horário, trabalhar ali, fazer as suas funções. É ter um propósito de vida. E propósito está acima do trabalho, né? É claro que o salário é importante, né? É claro que a gente almeja crescer, mas precisa fazer sentido. Então a geração Z, essa nova geração, né, ela precisa estar cada vez mais com um propósito claro, um propósito explícito, né? Para que elas engajem, para que elas realmente desenvolvam e façam, né, as suas atividades da melhor forma possível. Então todo negócio que tem um propósito bem definido, tu pode ver que as pessoas estão mais felizes, elas estão satisfeitas, né? Porque se a gente comparar vários negócios, aonde o padrão de cultura é o mesmo, aonde o formato é o mesmo, você percebe que há uma rotatividade muito grande entre esses negócios, né? Por quê? Às vezes eu recebo uma proposta de R$ 200 a mais, eu vou para lá. Eu recebo mais uma outra, eu vou para lá. Então eu vivo pulando de galho em galho. Mas não é isso. Não é às vezes os R$ 200, é a busca incessante de querer algo diferente, de querer algo novo, de querer algo que faça mais sentido para elas. E aí acontece que, na maioria das vezes, elas se frustram, porque os ambientes são iguais, eles se repetem, há um certo padrão de repetição. E aí é onde está a sacada, Fábio. O empresário, o líder que desenvolve o seu time, que cria uma metodologia com um propósito, sabe? Ele vai criar um exército de pessoas lutando e querendo, né, trabalhar com ele. Então há uma diferença enorme entre chefe e líder. Chefe é do passado. Líder é realmente quem encoraja, quem acredita e quem desenvolve, acima de tudo, pessoas para esse mercado tão dinâmico, né, que a gente vive. E também deve ser aquele que tem um olhar, olha, eu acho que você vai se dar melhor aqui. Eu acho que você vai por aqui, que eu acho que você tem o perfil. Então, eu acho que também dá para complementar, né? Ah, que perfeito. o líder ele enxerga aquilo que talvez o chefe não enxergaria. Eu acho que é muito legal isso, a gente saber que a gente tem um dom para alguma coisa e alguém possa nos observar para aquele lugar. Simone, isso é perfeito. A gente está falando de pessoas. Até se me permite, né? Em alguns trabalhos que eu tenho realizado, por exemplo, tem consultorias de ponta a ponta. Quando eu falo ponta a ponta, é você trabalhar o planejamento, você trabalhar a cultura. E assim, o meu primeiro passo, sendo bem sincero, claro, é ouvir o cliente, é ouvir o público-alvo, é entender, né, quais são as dores dele, se ele está satisfeito ou não. Então eu entendo isso. Mas com o público interno, o primeiro passo é descobrir o eu. É conhecer aquele ser humano que está lá. As dores, o propósito, as perspectivas, entender um pouco dele. Porque isso ajuda muito a conectar. Então, assim, quando você for ter as estratégias, quando você for colocar as ações em prática, você vai conhecendo as pessoas, você consegue conectá-las melhor. Você consegue encaixar melhor e deixando um nível de satisfação que poderá, porque tem casos que a gente pode pegar lá um vendedor, mas ele tem mais aptidão para a área
de gestão administrativa, e você vai compreendendo isso. Então, o líder, que a partir do momento que ele entende, ele passa a conhecer, a ouvir, a estar atento, né, com as pessoas, ele consegue liderar e extrair melhor. E tenha certeza que os resultados serão bem melhores, serão mais positivos. Então, o segredo é você, claro, você vai entender, tem ferramentas inclusive hoje, mas as ferramentas elas não te entregam 100%, mas você tem que ter um acompanhamento mais profundo. Por isso que eu falo, o líder, ele tem que ter uma visão, sabe? Ele tem que ter, não pode faltar tempo para ele precisa ter uma visão do que está acontecendo e como as pessoas estão dentro daquela organização. Eu, particularmente, eu trago uma cultura para dentro do meu negócio em si. Hoje eu não tenho colaboradores, eu tenho sócios no meu negócio. Eu falei, vamos crescer juntos? Quanto mais esse negócio crescer, mais ele será dividido, esse resultado, entre nós. Uma cultura que eu acabei trazendo e eu vi o quanto isso gera um impacto de engajamento, sabe, de entrega, de saber qual que é o propósito, quando ele sai lá de casa, o porquê que ele está indo, o que que ele vai fazer naquele dia, o que que ele vai produzir, o porquê daquele, eu sempre, né, brinco no bom sentido. Gente, a gente tem que parar com aquele bater carimbo, sabe? Vem o papel ali, você bate carimbo, mas você não sabe para onde que vai aquilo dali. Então você tem que ter uma visão mais ampla do que você está fazendo, tendo isso, tendo uma cultura nesse sentido, tendo esse pertencimento, naturalmente os resultados são produzidos. E nós, enquanto líderes, né, e conhecedores dos nossos negócios, a gente precisa fazer os movimentos aonde as pessoas produzam e entreguem mais e estejam mais felizes. Porque às vezes elas estão numa posição infeliz e o trabalho vira um caos, né? Então, identificar esses perfis, né? Antigamente tinha o teste vocacional, né? O que que eu vou ser, o que que eu vou seguir. Mas um pouquinho mais para trás tinha ainda o propedêutico e tinha o magistrado. Então eu seguia ou pro propedêutico, aí eu ia para uma linha mais ampla, ou para a magistratura, não é? Dar aula, ser professor. E aí fazia os testes vocacionais, o que que realmente mais eu gosto de fazer. Só que a vida não é bem assim, né? A gente vai estudando, vai trabalhando, vai conhecendo e muitas vezes a gente se depara em lugares, em negócios que a gente não imaginava. E a gente, como pessoa, vai ter que ir se moldando, vai ter que ir se adequando. E a gente tem uma grata satisfação de quando a gente encontra um líder que ele te direciona, que ele te encaminha, que ele te mostra, né, alternativas que, pela experiência, ele já consegue ver um pouco além. Então, ele ajuda na formação das pessoas, né? Então, esse líder que realmente forma as pessoas, que coloca essas pessoas nos lugares da quais elas gostam de desenvolver, ele vai ter realmente sucesso nos negócios. Aquela frase ela é verídica, que quem gosta do que faz não trabalha. É isso? É mais ou menos isso. Menos isso. O trabalho se torna prazeroso, né? Porque eu não tenho trabalho. As pessoas falam, eu não trabalho. Eu sou feliz. Eu sou feliz no que eu faço. Mas falando nisso, quais são então as principais dicas, os principais princípios que um bom gestor precisa seguir? Olha, na verdade, eu sempre falo, né? Você quer ser um empreendedor, né? Você quer ter sucesso nos seus negócios? O primeiro ponto é você também se autoconhecer, sabe? Olhar um pouco para o seu eu, se entender ali. Cara, esse é o meu perfil. Eu indo por esse caminho, eu acredito, eu tenho minhas crenças, eu posso investir. E esse é um primeiro passo que eu enxergo. O segundo, se você quer, né, eu sonho em ter um negócio, você tem que olhar o mercado. Você precisa entender, eu sempre dou o exemplo do oceano azul, do oceano vermelho, né? Então, qual é o mercado que você vai se inserir? Qual é o mercado que você vai estar? No oceano vermelho, onde eu tenho concorrentes ali, um engolindo o outro, eu tenho um nível de concorrência altíssima, ou no oceano azul, onde eu encontrei soluções a partir do momento que eu ouvi as dores,
eu encontrei soluções que talvez outras pessoas não estavam enxergando. A gente sabe que o Oceano Azul, a gente pode olhar, talvez é mais difícil de encontrar. Vou abrir uma loja de confecção. Eu sei que tem muitas lojas de confecções. Mas quais são as entregas que elas estão fazendo? Como que elas estão fazendo essa entrega? Existe alguma chave, existe algum mecanismo, existe alguma solução que eu posso melhorar, posso aperfeiçoar para gerar um diferencial num mercado cada vez mais exigente? Em um mercado onde não é só o físico, não é só o online, mas são os dois e eu preciso saber lidar com esses dois públicos, né? O online ele tem avançado, até trago uma informação aqui de um cargueiro por dia que desce em Cuiabá com encomendas que são distribuídas no estado. Então, assim, eu vou ficar fora desse mercado? Não vou. Então, assim, eu preciso entender desse mercado. E a partir disso, eu me conhecendo, eu sabendo onde vou, eu preciso olhar quais são as ferramentas que eu tenho, né? Onde que eu posso chegar? E eu só vou saber disso a partir do momento que eu tiver uma estratégia e conhecer esses pontos. Então, assim, eu conhecendo o mercado, eu tendo a estratégia, eu tendo as ferramentas, eu preciso dar um passo agora. Eu vou sozinho? Não é o meu conselho. Meu conselho é buscar, sabe, cada vez mais conhecimento, buscar cada vez mais mentores, buscar cada vez mais parceiros para que você possa fortalecer o seu negócio e levar realmente de uma forma mais sustentável e com soluções plausíveis para o mercado. Então eu tenho que ouvir, entender a dor, eu tenho que entender o mercado e eu tenho que encontrar realmente caminhos que possam fazer a diferença e solucionar dores daqueles clientes futuros que você terá para o seu negócio. E a gente fala muito assim das empresas, né? Que muitas fecharam, muitas não chegam ao terceiro ano. Qual é o sinal que a empresa está indo ladeira abaixo e que de repente o empresário, né? A gente já comentou, não, tá ruim para todo mundo, né? O governo, o imposto. Então, assim, vocês como empresários, aonde é que tá a hora que o alerta começa a tocar ali, que você fala, opa, eu preciso parar e pensar, porque isso aqui tá indo, né? Não tá muito legal. Aonde é que a gente consegue identificar isso? O primeiro sinal é o dinheiro entrando no caixa. A partir do momento que esse dinheiro parou de circular e parou de entrar, alguma coisa não está certo, não é verdade? Exato. Estoques que não giram, né? Vendedores que não vendem, clientes que não entram dentro do estabelecimento, enfim, as contas começam a vir e aí a coisa tende a ir por água abaixo, né? Agora, se o empresário tiver todos os indicadores, estiver medindo isso e acompanhando, esses sinais eles são pegos há muito tempo. Porque você compara período, você compara ano, mês, faturamento, inadimplência, fluxo de dinheiro. Então os sinais eles são gerados aonde? Nos indicadores financeiros, né? Agora, quem não tem isso, quem está apenas com uma agenda, né, ou guardado na cabeça, fica difícil. Aí realmente ele vai, né, tendo uma expectativa de que vai melhorar, de que vai realmente acontecer, e não acontece, e aí tende a baixar estoque, tende a entrar num ciclo, que aí é aquele ciclo de enxugar, dispensar, demitir, né, antes que a coisa enfeie de vez, e aí tende, obviamente, a entrar em recuperação ou fechar o seu estabelecimento. Então esses sinais eles têm que ser captados muito antes. Sinais econômicos, sinais de governo, tendências, né? A gente tem que estar ligado nesse mundo globalizado, nesse mundo exterior, porque é lá que os sinais surgem, né? Olha que sinal, né? É interessante que a gente teve numa experiência que todo mundo, né, vivenciou, que foi a questão dos taxistas com os Uber. Do dia para a noite, o Uber veio no Brasil, um ponto que valia 500 mil reais, derreteu. Não valia mais nada, porque mudou a concepção do transporte sobre aplicativo naquele momento. Então o consumidor migrou para o aplicativo, o táxi acabou, né, tendo ali um desafio muito grande. Então, acompanhar o mercado,
ver os sinais lá fora não quer dizer que eu tenho que chegar e aplicar aqui no meu negócio. Porque o meu negócio depende de como é o comportamento do meu cliente. O que eu posso trazer de novidade, até quanto que eu posso inovar. A inovação ela não pode ser a qualquer preço, a qualquer custo. Eu tenho que medir, eu tenho que testar, eu tenho que ir aos poucos. Então aquilo que dá certo na Europa, pode ser que aqui demore mais para chegar. Não quer dizer que não vai chegar, mas vai demorar um pouco mais. Então você tem que medir entre entrar com uma inovação muito forte, com uma mudança muito radical, e às vezes ter que esperar muito tempo até que de fato isso decole, né? Então a gente tem que ter esse termômetro sempre, tá olhando para os números, para os indicadores, para que a gente tenha um produto sempre atualizado, né? E sempre a contento do nosso consumidor. Essa preparação toda a gente fica lembrando do passado, porque há pouco tempo eu fui viajar e voltei, e aí lá no interior, bem no interior, eles ainda marcam no caderninho 1 quilo de arroz, marca aqui, outro quilo. Ou seja, qual é a diferença dessa geração que passou para essa nossa agora, né, a de vocês? Porque é totalmente diferente. Na verdade, essa geração nova, ela é muito tecnológica, né? Nós queremos, assim, o controle, o monitoramento, ele é fundamental. Você precisa ter essas anotações, você precisa ter esse acompanhamento. Agora, hoje, o ideal é que você possa ter ferramentas, realmente, você como gestor, você possa projetar ali, ter um acompanhamento diário, semanal, mensal do que está acontecendo com a sua operação. Às vezes o caderninho ali, se alguém tirar uma folha daquela, o que pode acontecer? Você pode perder informações precisas ali. Nossa, mas ainda existe o caderno? Sim, Existe, tem o caderno. existe. Mas, Simone, eu vejo, Fábio, que são culturas, né, diferentes, né? Vamos pegar o nosso mercado de sorriso. Cara, ele é aceleradíssimo. Ele é paranoico, porque ele é brutal. Brutal, você não pode dormir no ponto que foi. Mas é o nosso modelo de cultura. A gente quer tudo para ontem, a gente tá naquela loucura, aquela correria, tem que entregar e tal. Se tu demorar meia hora, nossa senhora, vai cair o mundo. Esse ambiente familiar de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, do Paraná ou de Santa Catarina, o modelo de vida deles é outro. A cultura deles é outro. Eles não querem crescer, eles não querem escalar, eles não estão preocupados com patrimônio, eles não estão preocupados com fazer riqueza, eles estão preocupados em se manter, viver. E a gente tem que respeitar isso. Verdade. A gente brinca e fala, será que a gente está certo ou a gente está errado? Às vezes eu me pergunto. Cara, a gente vive numa paranoia, sabe? Então, eu acho que não tem o certo ou errado, sabe? Eu acho que eles podem estar certo, a gente pode estar errado, eles podem estar errado. Eu acho que isso é muito da cultura e daquilo que eu quero fazer. Agora, imagine nós querendo crescer, escalar, expandir os nossos negócios na caderneta. Não dá. Então, momentos diferentes, né, cenários diferentes, culturas diferentes, posicionamento econômico diferente, uma cidade que se você não inovar, não trazer o diferencial, você fica para trás e aí não é fácil você recuperar. E isso nós temos que estar atento o tempo todo, testando, considerando, ajustando e fazendo com que a gente, né, cresça, porque senão as contas vêm, né? Quem quer prosperar, né, Paulo? Negócio é negócio. Você tem que levar essa mentalidade, ter essa mentalidade. Você dizendo isso, Simone, eu entro um pouquinho até no trabalho que a CDL faz, né? Com o serviço de proteção ao crédito, com a inadimplência. Quando você vai em ambientes como esse, o número de pessoas, por exemplo, negativadas é muito baixo. Aí você vai questionar. Mas você não tem inadimplência? Eu tenho, eu vendo aqui para vários, tá me devendo. Mas por que você não negativa? Porque eu sou amigo dele, né? Meu vizinho, é meu próximo. Então, assim, é um outro ambiente, realmente é uma outra cultura. Só que quando você traz para o lado
quero crescer, eu quero profissionalizar, eu quero, sabe, prosperar de fato o meu negócio, não tem jeito. Você precisa ter uma maturidade, um nível de conhecimento e de acompanhamento de mercado. Eu gosto muito, sabe esse exemplo que você trouxe aqui, Paulo, cara, você tem que sair da caixinha. Sabe, você tem que olhar o que o mundo, o que está acontecendo no mundo, mesmo que não vai aplicar naquele momento, mas são realmente tendências. E a inovação, ela não está necessariamente um aparelho e uma tecnologia. A inovação, ela está dentro de processos, no jeito de lidar com pessoas, na gestão, na forma de conduzir, por exemplo, planejamento estratégico. Meu Deus, há 10, 15, 20 anos, era 200, 300 páginas. Você perdia horas, eu falo perder, sim. porque de fato você perdia, porque sabe qual que era o resultado, na maioria das vezes? Era uma gaveta, você colocava na gaveta e você não fazia do que tinha planejado. E hoje tem metodologias, métodos ágeis ali, você constrói muito fácil um planejamento. O mais difícil é você estabelecer a cultura para aplicá-lo, mas você constrói, existem métodos ágeis hoje que ajudam muito. E só para reforçar um pouquinho na fala que a gente estava anteriormente sobre pessoas, né? Eu vejo que o empresário deve contratar por valor. Quais são os valores que a pessoa tem? Ela se identifica com os valores do meu negócio? A minha empresa tem princípios e valores que a gente não abre mão. Então eu não posso colocar pessoas para dentro do meu negócio que tenham princípios diferentes daqueles que a gente não abre mão. Respeito, honra, reciprocidade, são valores inegociáveis para nós. Então, como que eu coloco pessoas, porque na maioria das vezes elas se apresentam como pessoas sábias, pessoas que entendem, pessoas que já vivenciaram, que têm uma experiência. Opa, o currículo dessa pessoa é excelente, contrata, coloca atrás da mesa e executa. Ela não tem um padrão para seguir, ela não tem um modelo a seguir, ela vai implantar aquilo que ela acha que é correto. E aí pode, muitas vezes, ter desalinhamento de valores, desalinhamento cultural e realmente complicar ainda mais, né, o ambiente de trabalho. E aí é que eu falo assim, contrata sempre por valor. Se a gente contratar por valor, a gente não vai errar. A técnica a gente pode ensinar, valores não. Valores é de casa, é de berço, e aí é mais difícil você mudar alguma pessoa em função do comportamento. É terrível. 40% na minha empresa, nas contratações, é o técnico. 60% é o comportamento. Então, se ela tem 60% do comportamento alinhado com aquilo que a gente acredita enquanto empresa, os 40% a gente faz ela subir e desenvolver. A gente faz um programa de desenvolvimento, de crescimento, acompanha e principalmente dá feedback. Perfeito. Cara, você desenvolve a pessoa com feedback. Então, feedback 45, 90, 360 e aí depois você vai a cada 6 meses chamando para alinhar, né, para redirecionar, para mostrar o planejamento, para onde a empresa está indo e para onde as pessoas também podem ir. Deixar claro isso, que certamente vai ser sucesso. Eu até fui estudar um pouquinho, né, para entender um pouco de gestão, e foi o que o Paulo falou agora, que são os princípios da gestão, ó, direcionar, controlar, planejar e organizar. Isso? Perfeito. Isso mesmo. Na prática, Fábio, a gente sabe que o empresário, ele é a realização de um sonho, então ele não formou, ele não passou por uma faculdade, ele não conheceu a técnica toda, os princípios e tal. E a gente mesmo sabe que não segue isso na ponta do lápis. Agora, você tem que ter um mínimo, né, de conhecimento daquilo que você está fazendo. Quer dizer, não pode ir por impulso, você tem que medir, porque se você não medir, tu não sabe para onde você está indo. Se está tendo turnover alto, rotatividade alta de funcionário, alguma coisa está acontecendo. Então, tem que ficar atento ao negócio e aquilo que são os sinais que aparecem no dia a dia. E se você compreender isso, a gente fala assim que a gente pode fazer de qualquer fórmula. Não existe um meio, uma receita de bolo, ó, faz assim, faz... Não, essa receita ela não está pronta, ela não existe.
Agora, a gente tem que ter um mínimo de organização e que essa organização faça sentido para aquilo que a gente faz, para a nossa atividade, faça sentido para o negócio, faça sentido para as pessoas que estão também ali junto com a gente, né, que são os nossos sócios, poxa, porque se elas estão ali e dedicam a maior parte da sua vida no trabalho e com a gente, poxa, são parceiros de negócio, né? A empresa crescendo, elas vão crescer também. Então é um ganha-ganha, é uma reciprocidade. Que legal. O que não pode, né, Paulo, meu avô fazia, meu pai fazia, e eu vou continuar fazendo. O mercado hoje não permite mais isso. Não permite. E olha que bacana que é. Lembrei aqui agora do tempo que os nossos pais vieram para cá, o meu pai veio para cá. Meu pai veio mais tarde, mas na década de 70, 80, nós chegamos em 90 e tal. E como está sendo maravilhoso, eu estou aqui há 35 anos em Sorriso, e como está sendo maravilhoso ver a transmissão já dos negócios para os sucessores. Está sendo fantástico. Na nossa empresa, lá no nosso business, a gente organiza e a gente cuida disso. E como é legal você ver essa sucessão organizada, com regras, sabe? Com documentos, para uma cidade jovem, muito jovem, né? Como a nossa, nem 40 anos ainda vai fazer, né? 40 anos, e a gente já está passando, então a gente é parte dessa transformação e a gente está vivendo isso, né? Talvez se a gente estivesse num grande centro, fosse estudar fora, a gente estaria vendo coisas assim grandiosas, mas pontuais. Aqui não, a gente está vendo esses ciclos da cidade, da evolução, do crescimento, dos negócios, da transmissão, e a gente está vivenciando e aprendendo junto, que é o mais bacana de tudo, cara. Então é fantástico isso. Muito surgimento de holdings. Holdings patrimoniais. Essa governança, esse cuidado com o negócio. Nossa, é fundamental, é fantástico. Os pequenininhos já, né? Eu quero ser agricultor. Eu já falo, desde pequenininhos eles já vão seguindo já o que a família... Exatamente. Muito bem, então eu quero saber o seguinte. Fábio e Paulo, quero abrir um negócio. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, a gente ir já se encaminhando para o final. Você tem um plano de negócio? Algum conselho? Olha, o que eu preciso fazer? Eu achei até engraçado que teve uma época ali, as pessoas falam, o povo acha que é fácil, é só colocar e ir lá, não sei para onde, São Paulo, Goiânia, encher o saco de roupa e vir com aquele saco e achar que já é empresário. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem, como ele falou, você tem plano de negócio? Não tem. Começa pela organização, né? Assim, é importante ter a vontade, claro que é, né? Mas não basta a vontade. Você precisa se organizar, você precisa ter um plano, você precisa ter um planejamento, você precisa saber, gente, onde eu estou, para onde eu quero ir e como que eu vou chegar lá. Então, assim, isso tem que estar muito claro dentro, junto com você, mas dentro com aqueles que estão ali somando com o seu negócio. Então, eu não vejo, sendo bem sincero, eu não vejo hoje uma empresa, qualquer que seja ela, sem ter um planejamento. Eu não vejo ela se sustentando por muito tempo no mercado. Talvez lá atrás, muitas conseguiram, foi lá, sabe, com força, mas hoje o mercado, ele realmente não perdoa essa falta de organização. Muito bem. Plano de negócios, fala, o que mais? Eu diria que assim, ó, a primeira pergunta que eu ia fazer é o quanto o mercado compraria esse teu produto? Qual é a recorrência que o mercado, que o público voltaria a comprar desse seu negócio? Parece ser perguntas assim soltas, mas ela tem uma profundidade enorme, né? Porque não basta apenas um plano de negócio, eu preciso entender da formação de preço de venda, então eu tenho que entender o meu produto, aonde é que eu vou comprar o produto, como que eu vou vender esse produto, né? Quais são as condições, a quem eu vou vender, qual é a recorrência desse público no meu produto. Se for serviço, aí aumenta ainda mais a questão de confiabilidade, né? O quanto você resolve os meus problemas com isso que você está me oferecendo. Então, às vezes,
choca, né? As pessoas falam assim, poxa, eu não parei para pensar isso. E aí começa a fazer sentido. Mas isso para quem busca, sabe? Tu falou, vou lá, carrego, entro no ônibus, carrego uma bolsa, tá, volto e começo a vender. Às vezes pode para testar, pode dar certo. Para começar, será que vou realmente abrir um CNPJ? Será que vou lá, né, no contador abrir um CNPJ? Será que vale a pena todo esse risco, né? Depois ter que fechar a empresa, às vezes vou ainda ter lá negativações e vou ter um monte de protesto, aquela coisa toda, e funcionários, ações trabalhistas, daqui um pouco, cara, eu estou num lamaçal aí, total. Quer dizer, então será que vale a pena? Né? E eu sou sempre adepto de investigar. Então eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer, eu tenho que mapear, eu tenho que compreender, eu tenho que entender desde formação de preço, onde eu compro, como que eu compro, como é que chega, qual é o transporte, logística, qual é a carga tributária, né? Quem vai comprar esse produto, como que eu posso vender, se não der certo para esse público, quem outro público, qual outra opção eu tenho. Enfim, cara, é muita coisa para a gente discutir aqui, né? Em pouco tempo. E aí eu diria que a CDL é o melhor caminho para se começar, né, a buscar, a compreender e chegar nessa formatação que a gente quer. Porque a gente não quer que o empresário abra aí um CNPJ e venha a fechar em 2, 3 anos. A gente quer, poxa, que tenha continuidade, que realmente prospere, né? Gere emprego, gere renda, né? Movimente o comércio localmente. E para isso a gente tem que estar sempre buscando, pesquisando. Buscar um conselho, eu ia falar, né? Buscar uma instituição que te aconselha, que te guie, né? Perfeito, você tem que buscar somar. Eu dou um exemplo aqui, se me permitem, de um casal, é marido e mulher, eles abriram um negócio, hoje tem mais de 70 lojas já pelo país, mas a gente viu muito o início deles. O sonhador, aquele que sonha, sabe, aquele que cria, mas tem o outro, cuida da gestão, do administrativo, do financeiro, do recurso, onde busca, como que vai pagar, como que vai controlar. Então, assim, é um conjunto de ações, de pontos ali que ajudam a somar a gestão. E a CDL promove, ela ajuda a promover isso. Então, ela ajuda, eu já vi situações dentro de CDLs, de instituições, onde empresário A, empresário B, pelo networking, pelo convívio, juntaram forças, criaram um terceiro produto, um terceiro negócio e foram para o mercado e se deram bem. Isso acontece muito, inclusive, em rodadas de negócios, sabe? Não é só você divulgar o seu negócio, promover o seu negócio, mas é encontrar canais e meios para juntar e somar. E dali você pode fortalecer já o que está pronto, mas quem sabe criar um terceiro e fazer com que o mercado ali, vamos dizer, receber um novo negócio, receber uma nova solução que possa levar aí atributos, que possa levar um reconhecimento pelos clientes, pela sociedade, e a CDL ela é fantástica nesse sentido, sabe? Por isso que eu falo, o associativismo ele ajuda a construir. O associativismo, o grande segredo do associativismo não é só você doar o seu tempo, contribuir, dali você tira muito, dali você tira muito. Você pode utilizar da CDL como um laboratório, né? Você pode testar. E se tem a maturidade dentro do grupo para fazer isso, você ajuda a construir grandes cases e virar referência naquilo que você propõe a fazer. Paulo, adorei, Fábio, a conversa. Foi muito agradável e é bom a gente entender um pouquinho, mesmo que a gente não tenha vontade de abrir um negócio, mas quem sabe lá na frente, né, para quem vai ouvir esse podcast. Paulo, para a gente finalizar, por que a vinda do Fábio para cá, então? Então, o Fábio está vindo aí 2025 com um trabalho longo. A gente espera que o Fábio permaneça com a gente aqui na CDL por um longo tempo, não apenas nessa ocasião, que vem para fazer uma reciclagem, um treinamento aí com os diretores, né? Falar de negócio, falar do que a gente está falando aqui, bate-papo, gestão, né? Associativismo, enfim, deixar realmente aos novos diretores que estão chegando esse entendimento do que é a CDL, como a gente pode ajudar e contribuir com o comércio, né? Então, num segundo momento, a gente entra em temas mais peculiares de gestão e aí a gente aprofunda mais aqui com a CDL e daqui um pouco em outras empresas aqui também
do nosso comércio local. Daqui um pouco ele vem morar aqui, né? A gente ajuda, arruma aqui uma casa e já É muito colocamos... atrativo, viu? Muito atrativo. Bem-vindo à CDL, bem-vindo à capital do agronegócio, uma cidade que prospera muito, uma cidade que não dorme, como diz o Paulo. Aqui a gente não pode dormir, porque senão a gente fica para trás. E eu fiquei muito feliz. Seja bem-vindo. Simone, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Paulo, agradeço a Eliane, a gestora que eu conheço há muitos anos. E por que eu me sinto realizado em estar aqui? Porque por onde eu passei, né, e graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom em nível nacional dentro do sistema, e por onde eu passei eu sempre citei a CDL Sorriso como referência, né? Pelo município, pela pujança, pelas pessoas, pela organização e pelas entregas. Aquilo que eu falo, não é apenas números, né? Eu não quero saber necessariamente a quantidade, eu quero saber a qualidade, eu quero saber se aquilo produziu resultados, de fato. E a CDL ela é um grande braço, é um grande apoio para o desenvolvimento do empreendedorismo, é um grande braço, um grande apoio para o desenvolvimento do município. Eu tenho certeza que as ações, né, conversando com o Paulo, entendendo um pouco da estratégia, onde a CDL quer se posicionar cada vez mais, me deixa muito feliz porque mostra que é um processo contínuo, é uma evolução contínua. Sim. E o mercado, ele quer isso. O mercado, ele também se evolui de forma contínua. E a entidade aqui, ela é realmente referência no cenário nacional. Então, mais uma vez, obrigado. Vai ser um prazer estar aqui com os diretores, com o time, e eu espero de alguma forma contribuir ali, colocar um pontinho a mais e fazer parte dessa construção. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço. Te desejo muita boa sorte agora, nesses 3 anos, retorno, né? esse retorno. Triênio aí que a gente espera contribuir um pouco, né, Simone? Eu acho que é uma dedicação, é um voluntariado, mas acima de tudo é fazer aquilo que a gente gosta, né? Estar no mundo dos negócios, eu sou suspeito em falar porque eu tenho no meu sangue, eu acho que passa o empreendedorismo, sabe? Tenho diversos negócios e a ideia é sempre crescer e sempre evoluir. O desejo, eu acho, de todo mundo é buscar algum segmento, algum negócio que seja disruptivo. Aquele negócio que todo mundo quer, mas ninguém encontra porque ele é escasso. É isso que isso que nos move, sabe? Apertar a gestão, controlar processo, treinar as pessoas, capacitar, dar plano. Eu acho que a gente chega lá, sabe? Mas para isso a gente tem que estar realmente com pessoas boas, cercadas, né, de pessoas que ajudam, que desenvolvem. E a CDL é essa porta de entrada para o associado. A gente tem condição de levar ajustes, detalhes pontuais lá dentro da empresa que muitas vezes o empresário não vê. A gente está fazendo rodadas aqui de network, de negócio, nas empresas dos diretores. O quanto a gente aprende é algo assim fantástico. Então, obrigado aí pela oportunidade, ao Fábio também. Tamo junto. Isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo CDL Cast.